Caríssimos amantes da corrida, você já participou de alguma prova de trail run? Quer migrar para ultra trail, mas não sabe exatamente quando é o momento ou como fazer isso? Sabe como controlar a intensidade durante uma corrida de ultra trail? Bem, se você tem essas dúvidas, se você tem vontade de ir para o ultra trail, essa live consciência foi feita pensada em você, junto com o meu amigo Rodrigo Machado, vulgo Rodrigo Jararaca, que vai nos dar algumas dicas e alguns detalhes sobre as provas de ultra trail. Fique aí, que essa live consciência foi muito bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a resolver essas e alguns outros detalhes sobre ultra trail. Obrigado por você separar um tempinho aí para poder bater um papo aqui com a gente. Antes de te dar a palavra, a gente começar a nossa live, pedir para vocês, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, porque quanto mais gente tiver acesso a lives como essa, que eu acredito que sejam de qualidade, que tenham conteúdo de verdade, com um cara como o Rodrigo, que tem uma vasta experiência em ultra trail, tanto quanto treinador, como atleta, então tenho certeza que tem muito para agregar. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa live, melhor, tanto para o canal, quanto para vocês também. É um tema muito interessante e pouco debatido nas redes sociais, né? Como controlar a intensidade durante a trilha, quando fazer uma ultra trail, quando que você está apto realmente a fazer, né, Rodrigo? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Com certeza. Sou o Rodrigo, sou professor de educação física, sou estudante aí junto com o Vitor também. O Vitor está mais à frente aí no doutorado, né? Eu sou um dos treinadores da Running Monster, né? Junto com a minha esposa, Thalita, assessoria online. A gente trabalha em cima de ciência na nossa equipe. A minha esposa também foi corredora de fundo e meio fundo. Ela já é mais a parte do asfalto, né? Eu já gosto mais da parte trail. Então a gente faz uma boa dupla relacionado a isso, sabe? Eu sou treinador e sou atleta também. Eu gosto de vivenciar os treinos que nós passamos para os alunos, a gente vivencia também. Então, às vezes esse sofrimento que os alunos têm, nós temos também. Então a gente vivencia aquilo junto com o aluno. Eu queria te perguntar, já começando a nossa live, quando que é o momento da pessoa se aventurar em uma ultra trail? Então, isso a gente trabalha muito com nossos atletas, né? A gente fala que a gente não pode pular etapas, né? Então, às vezes, o aluno faz uma prova de 5 quilômetros, fica super empolgado e já quer fazer uma meia maratona, já quer fazer uma maratona. Então, assim, a gente sempre trabalha muito isso com os alunos, que tem que ser aos poucos, tem que ir ganhando a vivência, lastro que a gente fala, né? Então, você tem que ter um autoconhecimento. E a gente, na nossa assessoria, a gente trabalha, tem pessoas eu gosto só de trail. Cara, o trail é importante, mas a gente vê que os treinamentos de pista são muito importantes também. Então, assim, não basta só você ser um ultramaratonista. A gente teve alguns atletas que aconteceram isso. Eles até finalizavam as provas, mas finalizavam assim, sempre um pouco lá atrás. Aí, quando chegaram para a nossa assessoria, a gente mudou isso um pouco e os resultados começaram a melhorar muito. Não que a gente quer atletas de ponta, esse não é o objetivo. Cada um tem o seu objetivo, tá? Os alunos têm seus objetivos, suas metas, mas a gente tenta passar isso para eles, do treino de pista, do treino de velocidade também, e depois a gente vai passando para os treinos específicos. Com relação à quilometragem que você está falando, a gente tenta ser, igual eu falei, bem sutil, sabe? Começar devagar, nada de pular, barreiras. Então, a gente tenta, primeiro, para evitar lesão, né? E segundo, assim, para não ficar uma coisa frustrante para o aluno, ficar um sacrifício. Quando a gente fala em alta performance, em desempenho, claro que a gente não vai correr nunca confortável, mas para a pessoa chegar numa ultramaratona, ela tem que ter uma certa vivência, ela tem que ter feito algumas
várias meias maratonas, tem que ter feito algumas maratonas para depois a gente começar a pensar em fazer essa transição. E principalmente, às vezes, a transição do asfalto para o trail tem que ser feito com calma também. Tem os treinamentos específicos, tem a questão de fortalecimento muscular, de propriocepção que a gente tem que trabalhar. Então, assim, é um conjunto de atividades, é algo mais complexo, né? Não é assim, vou fazer uma ultramaratona trail e vamos lá. Não. Vamos com calma, vamos devagar, vamos experimentar umas distâncias menores, vamos ver. Às vezes a gente chega com os alunos, e aí, você sabe disso porque você já fez ultramaratona trail, até o andar é importante. O aluno tem que aprender a andar durante o percurso, durante um momento. Às vezes não vai valer a pena o sacrifício de trotar numa subida muito inclinada. Às vezes o andar é muito mais eficiente. Então, isso tudo a gente vai passando para os alunos, né? Rodrigo, uma coisa que é importante, que você começou a comentar, a gente também, dentro desse lastro de conhecimento, quando a gente está na trilha, no trail, e vai para ultra trail, você saber controlar a intensidade, né? Você comentou, olha, tem alguns momentos que não vale a pena você trotar, é melhor você caminhar numa subida. Como que a gente pode controlar a intensidade, né, durante uma prova de ultramaratona trail? Legal essa pergunta aí, né? Porque às vezes a pessoa pensa que correr é só colocar um tênis e vamos nessa. E como eu te falei, assim, o canal eu gostei do canal por causa disso, que é a corrida com ciência. Então a gente tem que correr com inteligência, né? Não é só colocar um tênis e sair correndo. Então, assim, tem alguns fatores que a gente utiliza para modulação de intensidade, para controle de intensidade durante a prova. Então, por exemplo, um dos fatores, assim, no primeiro caso, são para pessoas um pouquinho mais experientes. No primeiro caso seria, por exemplo, o start list da prova. Então, a gente já vai conhecendo os atletas que estão sempre correndo, os atletas de elite, ou os atletas que estão ali, que estão sempre correndo com você, da sua categoria. E a gente já vai conhecendo um pouquinho como que essas pessoas correm. E isso é uma forma de você modular a sua intensidade. Se aquela pessoa, por exemplo, que você sempre fica atrás dela na prova, e, pô, chega numa prova, você está muito na frente, pode ser que você esteja num dia muito bom, ou ele não esteja num dia tão bom assim, mas é uma coisa de atenção, para você ver se você não saiu muito forte na prova, se você não está forçando um pouquinho mais. Então, você conhecer também os atletas, o start list, isso é uma forma de modulação da intensidade. Então, voltando às provas, né, eu estava acompanhando a maratona, acho que foi de Chicago. E saiu um cara, despontou na frente durante vários quilômetros. E o pessoal, cara, ele não vai aguentar, vai quebrar, vai quebrar. Quando chegou perto, então assim, todo mundo já conhecia mais ou menos como eram os outros atletas e sabia que ele estava muito forte. Então, uma das maneiras de modulação de intensidade seria isso. Outra coisa que eu utilizo muito é o conhecimento prévio, é o estudo prévio da prova. Você não pode chegar e fazer a prova. Então, esse estudo prévio vai fazer com que você module a intensidade. Então, saber o tipo de terreno, condições climáticas, distância, altimetria, isso tudo vai fazer você modular a intensidade. Então, se eu sei que eu tenho uma pior subida lá no quilômetro 40, 42, cara, eu não posso chegar no 40, no 42 morto. Então, você sabe que você tem uma parte pesada da prova por vir. Então, isso é uma forma de você modular a intensidade também. Rodrigo. Oi. Posso ilustrar um pouco disso daí? Claro. Porque na Ultra Trail que eu participei era de 60 quilômetros. E eu abandonei nos 30 quilômetros. Porque eu estudei a prova, vi a altimetria, só que eu não conhecia o terreno, o tipo de terreno. Então, por exemplo, num momento da prova, eu falei assim, aqui eu vou conseguir correr, porque é plano. Cheguei nesse momento plano, era um leito de rio seco, era só pedra.
Então eu não conseguia correr, porque eu não treino em pedra, eu não sei correr em pedra. Então faltou um pouco disso para mim, porque na hora que eu achei que eu ia correr, eu acabei caminhando mais lento do que se eu estivesse no asfalto, porque caminhando cheio de cuidado, de não cair, de não tropeçar, só tinha pedra, 5 quilômetros de pedra. E por isso que é importante, às vezes, o atleta dar uma olhada lá nas informações sobre a prova, né? Porque às vezes a gente, é o que eu estou falando, a gente pensa só em correr, mas você tem os equipamentos obrigatórios, você tem lá a descrição do terreno, como que vai ser, se tem areia, se tem single track. Então, isso tudo faz com que você trace estratégias para você modular a intensidade da sua prova, do seu treino. Entendeu? Até, por exemplo, as condições climáticas. Por exemplo, se chover muito no dia anterior, você sabe que vai estar uma prova mais travada, mais pesada, que você vai ter que fazer mais força. Então, isso tudo serve para você modular a intensidade da prova. Outra coisa relacionada ao trail seria a questão de atenção. Uma coisa que eu falei, ou que eu falo para os meus alunos, o trail não é uma corrida de asfalto. Então, você requer atenção durante todo o percurso para pular galhos, troncos, às vezes um buraco, essas coisas. Então, uma forma de modulação também é esse nível de atenção. Se você vê que você está tropeçando muito, ou está batendo nas árvores, ou está fazendo alguma coisa, cara, tem alguma coisa errada com a sua intensidade. Você está numa intensidade muito forte e teu nível de atenção tá bem diminuído. Então, nós falamos de start list, conhecimento prévio da prova, essa questão de atenção. E uma coisa que muita gente utiliza, que é a frequência respiratória, né? Quando você está muito ofegante, está com a dispneia muito acentuada, no caso, é sinal que você está numa intensidade muito acima do que você treinou. Então, assim, eu até às vezes falo isso para os alunos, né? Quando você está sozinho ou você não está disputando nenhuma posição, alguma coisa assim, cara, tenta estabilizar um pouquinho mais a respiração, tenta diminuir um pouquinho mais o ritmo. Às vezes, quando você está ali disputando uma posição com o atleta, eu falo isso para os alunos, né? Cara, finge que está bem. Até pelo menos você sumir do campo visual dele, depois você anda um pouco. Mas essa questão da dispneia também é uma das coisas que eu utilizo muito para a modulação de intensidade. Questão de fadiga muscular também, por exemplo, câimbras, tem vários fatores, né? Mais um deles é a fadiga muscular, acúmulo de ácido. Então, quanto mais intenso você for fazendo, cara, não tem jeito, você vai travar, você vai ter câimbras. Então, vale mais você diminuir um pouco, o próprio exercício já vai utilizar esses ácidos como substratos. Então, assim, é um dos fatores também de modulação de intensidade. Tem os fatores externos também, igual nós falamos. Por exemplo, eu sou da região serrana. Então, quando eu vou fazer alguma prova em um lugar muito quente, cara, eu sofro muito. Então, eu sei que aquilo dali é um fator de modulação de intensidade. Cara, eu não vou sair na intensidade que eu saio em provas aqui em Petrópolis, Miguel Pereira, regiões mais frias que eu consigo correr tranquilamente. Então, isso também os alunos, os atletas têm que pensar nisso. Cara, você está correndo numa condição adversa do que você treinou, do que você está acostumado, diminui um pouquinho mais o ritmo, tá? Para você não quebrar, para você não desidratar. Então, tem vários fatores. Como que você orienta essa modulação da intensidade na subida e na descida? Porque tem aquela história, né? Todo mundo acha que na descida é para ir voando o mais rápido possível e não é bem assim, né? Como que você orienta aí em relação à subida e à descida? Então, a gente até brinca que eu falo isso para os alunos, né? A gente fala, a subida cansa, a descida quebra, né? Então, a percepção, né, de esforço na descida é menor, né? Então, geralmente é o que você falou, as pessoas descem, teoricamente, para a morte, quando pegam um plano ou uma pequena subida, cara, acabou a prova. Então, a gente trabalha muito isso com os alunos também. Não descer para a morte, sabe? Porque a percepção na descida
até quando não é uma descida muito travada e tal, a percepção é que o esforço está sendo menor, né? Então, assim, o cara quer soltar a perna e quer recuperar tempo, às vezes. E às vezes eu falo isso até para os alunos, a gente não recupera tempo perdido, né? Então, a gente tem que sempre estar focado. Uma das coisas que eu deixei por último aqui é a questão da parte psicológica, a parte mental. É um dos fatores primordiais para modulação de intensidade. Então, assim, se você está bem, se você está confiante, se você sabe que você treinou bem, você está preparado, cara, você vai correr muito bem, às vezes você vai estar forte, vai estar se sentindo muito bem. Então, assim, o fator psicológico, a gente tem estudado um pouquinho isso aí, né? Então, o exercício, ele começa e termina na cabeça, no cérebro, né? Então, isso é muito importante para os atletas. Tá preparado, tá confiante, entendeu? E uma coisa bacana que você falou, né, Rodrigo? A gente corre pensando muito na musculatura, né? E às vezes pouco na questão psicológica. Só que tudo que acontece no nosso corpo, quem comanda é o cérebro. Então, isso que a gente tem visto, né, nas disciplinas, junto do seu orientador, professor Rodrigo Wall, uma disciplina de psicofisiologia, é exatamente para a gente ter essa informação. Ou seja, tudo que acontece no meu corpo, o cérebro ele avalia antes. Então, a gente se perceber, ter essa performance mental, como você coloca, é muito importante quando você está numa ultra trail. Eu conversava com um amigo que foi meu primeiro treinador para ultramaratona, é o professor Fabrício Bastos, aqui de Campos. Falei assim, Vitor, na ultra você sabe que você vai sofrer. Não vai ser fácil. Não é fácil para quem ganha, não é fácil para ninguém. Então você tem que estar preparado para esses momentos também. Né? Ou seja, além do cansaço de avaliar tudo isso, você saber que vai chegar um momento que você vai ficar mais na dúvida do que o pessoal fica nos 32, no muro dos 30 quilômetros lá da maratona, né? E isso que você falou, cara, é muito importante. Você saber, igual eu falei, cada aluno tem seu objetivo, né? Mas a gente sabe que quando a gente tá trabalhando com alta performance, desempenho, nunca vai ser confortável. E uma coisa importante também, que a gente estava falando sobre essa questão de planejamento, de você não só sair correndo, mas fazer um planejamento da prova, estudar mesmo a prova, estudar o terreno, estudar tudo. Você tem que ter em mente isso, que esse plano que você vai fazer, ele também não está concretado ali, né? É uma coisa que pode ser mudado a qualquer momento. Ano passado eu participei das 100 milhas, né? Da 100. Cara, eu fiz um planejamento e no meio da prova, a equipe que estava me acompanhando, cara, eles mudaram completamente o cronograma, o planejamento que nós tínhamos feito e deu super certo. Então, as pessoas que pretendem correr a ultramaratona, é o que eu falei, eles têm que estudar a prova, tem que estar bem preparado, mas ele tem que ter em mente que ele pode mudar a estratégia dele a qualquer momento. Cara, eu percebi que um atleta que está na minha frente, cara, ele está meio cansado, ele está toda hora olhando para trás. Eu falo isso para os alunos, cara, tem alguém olhando, tá na frente de você, tá olhando muito para trás? Cara, ele está morto. Então, assim, finge que está bem, passa e vai embora. Então, assim, tem algumas estratégias que você pode utilizar durante essas outras maratonas, entendeu? Você fala em relação aos atletas de elite, mas essas estratégias servem para todo mundo, até para quem está lá atrás. Porque quando você fala assim, não, é importante conhecer os seus adversários. Mas se for o meu caso, por exemplo, que eu sou mais lento, que eu sou do pelotão que termina a prova, né, sem disputar nada, funciona do mesmo jeito. Porque você vê a pessoa ali, né? Você vê se ela está realmente bem ou não. É o que você falou, você não precisa conhecer, no meu caso, né, que não disputo prova, não disputo pódio, como você, assim, no meu caso, conhecer as pessoas é fundamental até para saber, como você começou a live, se eu consigo acompanhá-las ou não, né? Você fala com atleta de elite, mas serve para todo mundo, Para né? todo mundo. E o legal que você falou aí, Vitor, o que acontece? Às vezes a gente fala muito em conhecimento do atleta, conhecimento da prova, mas
uma coisa que a gente bate muito aqui, cara, é o autoconhecimento. Então, hoje em dia, a gente até faz alguns treinos com os alunos sobre isso. Hoje em dia, a pessoa corre muito assim, com o GPS. Aí, cara, eu tô ali, pô, você fica olhando o seu tempo, o seu ritmo ali, aí você já acha que tá cansado. Uma dica que eu posso dar aí, às vezes, para algumas pessoas aí, tentem de vez em quando fazer uns treinos sem relógio, sem compromisso, ou às vezes coloquem até o relógio, mas colocam o relógio no bolso. Ah, vou fazer um fartlek. Vê depois como é que foi seu ritmo, você fazendo um ritmo forte, um ritmo fraco. Às vezes você vai se surpreender quando você parar e analisar lá o seu relógio. Então, hoje em dia, com essa questão dessas tecnologias, as pessoas ficam muito presas com isso. É legal, mas você tem que ter um autoconhecimento, você tem que conhecer como que você corre, a questão da mecânica, a questão de você conhecer assim, a sua respiração. A gente, às vezes, tem alunos que perguntam para a gente assim, ah, cara, eu só consigo correr com fone, ouvindo música. Eu falo, pô, é legal também, mas tenta fazer alguns treinos que você ouça a sua respiração, que você ouça como que você está respirando, que você ouça a sua passada, se você está batendo muito, está impactando muito o pé no solo. Então, assim, tem alguns detalhezinhos que contam muito. Fala que vocês sigam os perfis aqui, né, do Rodrigo, do Corrida da Consciência. Se inscrevam no canal da Corrida da Consciência no YouTube, para que vocês continuem recebendo esse tipo de informação que é válida, que é importante para o seu dia a dia, seja sobre corrida de rua, seja sobre trail, ou que você evolua cada vez mais na corrida.